Agora vai falar o professor Qingmin Li. Professor Qingmin Li é membro do grupo de trabalho do CIGRE, Working Group C4-208 e Working Group C4-30, e membro do I3ES e IET. Faz parte do corpo editorial de diversas revistas internacionais. Ele foi graduado na Tsinghua University, University, em Pequim, China, onde recebeu os diplomas de Engenharia em 91, Mestre em 94 e PhD em 99, em Engenharia Elétrica. Atualmente é professor titular da Faculdade de Engenharia Elétrica e Eletrônica da North China Electric Power University, NCEPU. Trabalhou na Universidade de Tsinghua como professor assistente em 96 e atuou como pesquisador pós-doutor nas universidades de Liverpool e Strathclyde. Em 2010, atuou como professor visitante na Universidade Estadual do Arizona. Sua área de interesse inclui alta tensão, descargas em gases e física dos arcos, monitoramento e diagnóstico de faltas em equipamentos de potência, dentre outros. You can start. Okay. Yeah. Okay, many thanks to Professor Maria Cristina for your introduction, and good afternoon to everyone. Firstly, I would say it's great to have so many researchers all over the world come here to join the seminar. It's indeed gave me a great boost for my research to continue in the area of half wavelength technology. And then I think it's thanks to Maria to organize this academic seminar and give me the precious chance to present what we have done in China. And actually, in China, there are quite a few researchers working in this area. Here just to report what I have done. Especially on secondary arc physics. Yeah, it's quite a little more emphasis on physical aspects. As compared to the the previous presentations. Okay, now comes my report as experimental study on secondary arc physics with half wavelength power transmission lines. Then the contents compose the introduction and experimental study and dynamic modeling of the secondary arcs and the suppressing methodology for secondary arcs, and then conclusion. Firstly, I would give a very brief introduction to the background. It's some background with China. The half wavelength transmission lines, the concept in China, as everybody knows, the power sources and the consumption of power in the power sector, is unevenly distributed in China. The power sources is normally based in West China, and the consumption is mainly based in East China. Then it's need a long distance for the power transmission. Then comes the requirement for people to consider half wavelength transmission lines. And also, from the future point of view, we have some potentials to transport power, powers from, internationally, for example, from Mongolia or from Russia. Okay, so it's the very brief introduction to the background for the requirement of half wavelength transmission technology. Here give you some ideas what happens in China with half wavelength transmission technology. In 1993. Half wavelength application draw close attention in the power sector of China, especially in the universities and the EPI of China. And in 2008, further ideas on half wavelength was put forward by as academician of Chinese Academy of Science of Engineering, Professor Zheng Jianchao. He led the research. And in 2009, the State Grid of China set up
the first strategic research topics on half-wavelength technology. Then, fortunately, I got a project with State Grid on secondary arcs. And in 2011, the Chinese Society of Electrical Engineering shortlisted half-wavelength technology in the specialized area for future development in the power sector in China. So that's the brief introduction, to the concept that comes with in China and with half-wavelength transmission. I think the previous presenters have given the advantages of the half-wavelength transmission. Just mentioned here, it's the advantages. It's without the reactive power compensation and extremely good voltage stability and large transmission capacity, and excellent features in economy and high reliability and etc. But they still have some challenges to realize this technology into reality. I just give some something and for your reference. And first one, fault-induced or switching voltages must be very careful to pay more attention in the future research. Okay, and then comes power dispatch along the transmission line. This what the topic Professor Lei Qi from as my colleague gave in this morning. Okay, the power dispatch means power extraction from the lines, and the power relay and protection scheme. That I think Professor Maria Cristina has done a lot of work on this on these schemes. And then comes the first one, secondary arc extinction and auto recluse. That's what I focus on, because second arc extinction is very, it's very close with the auto recluse strategy, because for half wavelength transmission line, it's automatically compensated by itself. There's no four-legged inductors to limit the secondary current. So we must consider, what the second arc will be and how to extinguish in a quick style. So that's we have done experiment to get the physical, behaviors and to form the physical basis. That means to set up a recluse scheme. Generally, second arc is following the first primary arc. It's a short circuit arc, discharge. Then comes second arc. And, it's generated by normally followed by following the single phase grounding fault. When the short circuit arc discharge happens, then on both ends the fault phase switched off. Then com o teste do corto-circuito com a descarga do arco, gravado em sistemas de vídeo. Como vocês sabem, há diversos impactos potenciais dos arcos. Eu acho que o primeiro tem uma relação muito próxima com uma falha de refechamento de falha única e de recolhimento, e também colocando em perigo o equipamento de energia. Talvez existem características do arco secundário e também
os fatores devido ao comprimento extremamente longo das linhas de transmissão e a complexidade de acoplamento entre as fases da linha de transmissão e a existência de uma série de uma rede de compensação em série, talvez chamado uma rede de ajuste ou de tuning ou alguma outra coisa. E essa imagem se baseia numa simulação bastante simples, que você pode ver ao longo das linhas, que tem, talvez, por exemplo, talvez seja 1000 amperes. Esse é um símbolo, uma simulação. Então, digamos que a gente quer ter medidas de supressão especiais para limitar a corrente. Do contrário, o arco não será extinto. E também o corrente de curto-circuito é muito grande. Isso terá impacto sobre o arco secundário. E ainda não é claro no momento como medi-la. E um componente de indução eletrostático sem igual tem que ser considerado comparado com as linhas de transmissão convencionais. Isso deve ser considerar esses componentes no design, no refechamento das linhas de transmissão de meia onda e também o processo de interação do transiente eletromagnético com o sistema de energia e com as características do arqueamento. Quando a gente faz uma simulação, a gente normalmente ignora as características do arco, mas de fato mostra impacto sobre os comportamentos transitórios. É por isso que a gente faz experimentos. E também o método de supressão de arco secundário não mais é aplicável. Por quê? Porque não há uma indução de limitação. E esse é o caso. Então devemos considerar uma nova metodologia para superar os arcos secundários. Aqui, o progresso da nossa pesquisa significa que há um desafio para a tecnologia de transmissão de meio comprimento de onda, para o seu desenvolvimento. Assim, estudo adicional sobre arcos secundários se torna necessário, buscando clarificar o mecanismo físico e também para propor medidas de supressão efetivas. Certo? Agora vem o que fizemos, um estudo experimental na física dos arcos secundários. Não há nenhuma proteção prática no momento em todo o mundo. Não podemos fazer experimentos. Fazemos os experimentos que a gente deve fazer algum transformador equivalente para uma linha de transmissão real. A gente utiliza esta imagem. É um circuito monofásico que nos basamos para fazer a plataforma de teste. Nesse caso, a falha de terra pode ser simplificada como uma topologia simples que demonstramos aqui, no círculo vermelho. Aqui, baseado na simplificação, estabelecemos uma plataforma de teste que chamamos plataforma de teste, que é basicamente composta de dois circuitos juntos com a seção correspondente, incluindo, estamos utilizando uma fonte de energia CA de 10 kW que manda muita corrente para o circuito diretamente, e também os eletrodos, isoladores de alta voltagem e fusíveis para darem a ignição da descarga do arco, significando os arcos primários e secundários. E as trajetórias são gravadas com uma câmera de alta velocidade. Aqui é o local de teste, com o laboratório de alta tensão. Aqui alguns instrumentos experimentais e equipamentos que eu quero, não vou perder tempo lendo um por um. Aqui
as fotos do local para o experimento, o que a gente utilizou. E aqui temos algumas imagens do curto-circuito que você pode chamar de arco primário, o arco do curto-circuito e o arco secundário. E à esquerda é o arco de curto-circuito e depois à direita é o arco da descarga secundária. A corrente do arco de curto é maior do que do arco secundário e a velocidade de movimento é mais rápida. E a direção do movimento de cada parte é diferente e pode mudar grandemente. O arco secundário, a deflexão ou deformação do arco secundário ocorre continuamente. O caminho, a raiz do arco tem um impacto na polaridade, tem uma tendência óbvia para se mover para cima. Ele está movendo para frente e para trás dentro de uma determinada localização. Vamos ter uma visão geral das formas de onda, da corrente da voltagem com as formas de onda. Você pode ver as diferenças entre o arco primário e a corrente é bastante baixa comparado com o arco de curto-circuito, no arco secundário. E a forma da onda muda ligeiramente. Quando a gente forma o arco secundário, ele tem um formato semelhante. E devido ao arco elétrico, a inércia térmica, o pico de corrente realmente fica depois do pico de voltagem no arco secundário. Nesse quadro, nós temos as características harmônicas, apenas para sua referência, e um pouco de sua ênfase. Aqui, lhes mostrarei a física das características de movimento do arco secundário. Então, primeiro, a característica de movimento da raiz do arco, do cátodo da raiz do arco. Aqui é o geral. Então, a característica de movimento da raiz do arco do cátodo e a coluna é que eles se movimentam de uma maneira significativamente diferente. Tem um efeito da polaridade. A raiz do arco do cátodo é composto de íons positivos, íons de metal e moléculas de ar, em que os feixes de elétrons emitidos pelo eletrodo são dominantes, perpendiculares à superfície do cátodo. A raiz do arco catódico tem dificuldade para movimentar, o comprimento é determinado pela corrente. Agora, a raiz do arco do ânodo é principalmente composta semelhantemente, mas a direção do movimento dos íons é oposta, ou seja, há um deslocamento da raiz do arco do ânodo devido à combustão. E a gente vê os movimentos da coluna do arco são bastante complicadas e é como que um ambiente aberto. Como se fosse um ambiente aberto que é influenciado pelo ambiente externo, como o vento, por exemplo. Frequentemente tem um curto-circuito e algum segmento, um fenômeno fantástico aparece, que é fácil de quebrar com o ânodo fazendo um fenômeno de salto que isso mostra uma tendência de comportamento errático. Essa imagem dá a você uns exemplos, porque a gente gravou muitas fotos. Aqui é o sumário do mecanismo do movimento do arco secundário para a figura A. Significa que não é exatamente um arco secundário, é o arco do curto. A coluna do arco secundário, a apresentação principal de como que o movimento ocorre no estágio inicial. Você pode ver a imagem do arco ali. E na imagem inferior, no segundo estágio do arco, do desenvolvimento da descarga do arco, devido ao impacto da convecção do ar quente, a coluna tem um movimento errático.
Aqui, para dar uma explicação bastante básica em física, para mostrar o mecanismo de movimento dos arcos secundários. Devido a diferenças de massa, a velocidade de movimento dos íons são muito menores do que aquele dos elétrons. Assim, a corrente dentro do plasma da coluna do arco se forma basicamente pelo movimento dos elétrons livres, como mostrado na imagem B. E durante os nossos experimentos nós tivemos esses fenômenos especiais que nós chamamos do curto-circuito do arco secundário devido ao processo de movimento. Há dois tipos de fenômenos de curto-circuito dos arcos secundários. O fenômeno de curto-circuito tipicamente ocorre devido ao processo de movimento e pode ser normalmente manifestado em dois aspectos. Um é um curto-circuito entre a coluna do arco e os eletrodos. E de outra forma é o curto-circuito entre as próprias seções do arco. Então, aqui a gente vê na coluna A o curto-circuito com o eletrodo, e no de baixo a gente tem o curto-circuito entre as seções do próprio arco. E você também pode ver o fenômeno de curto-circuito das formas da corrente e da tensão. Você pode ver na figura A, que é um curto-circuito da coluna do arco. Você pode ver uma queda forte que ocorre quando ocorreu um curto-circuito entre o arco e os eletrodos. E o segundo é por um curto-circuito entre as seções do próprio arco, que é a figura da direita, de nome B. Além disso, nós encontramos um fenômeno induzido da raiz do arco do cátodo. Então, para a descarga do átomo, você deve estar muito próxima à raiz do arco. O fenômeno com os elétrons. Aqui você pode ver que há dois tipos de arcos da raiz. E a distância entre os dois geralmente é muito pequena. E um comportamento totalmente aleatório. É o que nós gravamos nos experimentos. Agora vou lhes mostrar algumas imagens com os efeitos do vento sobre o movimento do arco. O movimento do arco. Vimos também que o arco se movimentando no espaço livre é mais facilmente influenciado pelas cargas do vento. As características mostram as forças do vento demonstradas na imagem, e a direção do vento é perpendicular ao cargo, com uma velocidade típica de vento de 1,5 metro por segundo. Como dissemos, você coloca a simulação num túnel de ar para fazer a simulação, para chegar a esse valor, uma simulação por ventilador. Aqui a imagem mostra o vento na mesma direção que o movimento do arco. Mesmo sem o arco, aliás, mesmo sem o vento, o arco vai se mover para fora do que a gente chama do comprimento do arco. Se o vento estiver na mesma direção do movimento do arco, vai ocorrer o pior. Se eu acelerar esse plasma e aumentar o extintor com um vento externo, ou acelerar a extinção do arco, significa que o tempo de arco se tornará mais curto. Sim. Nessas fotos, nós temos o caso quando o vento está na direção oposta ao movimento do arco. Neste caso, quando o vento é oposto ao movimento do arco, o desenvolvimento do arco vai ser inibido, significando que será prejudicado. Nesse momento,
o tempo de queima do arco também vai aumentar muito, significando que o tempo de arco vai ficar mais longo. Quando o vento, a direção do vento, estiver oposta ao movimento do arco. Como pode ser visto na imagem, há um fenômeno de salto da raiz do arco. A gente viu isso numa câmara de vento e a coluna do arco se estica pela direção do vento. E nessa imagem temos o relacionamento entre o comprimento da coluna de arco secundário e o tempo de arco. Pode-se ver que o comprimento do arco aumenta ligeiramente no processo do arco, mas ele cresce muito rapidamente antes de que o arco esteja próximo de se extinguir. Há uma profunda elevação no estágio final. E também fizemos alguma pesquisa experimental com a teoria de compensação. Você chama de rede de ajuste. A rede é ajustada em 3 casos. A não compensada, a subcompensada e a sobrecompensada, que é a última. E com a mesma corrente de arco, 15 amperes, e o dobro, 30 amperes, para os 2 casos. E também estabelecemos o gradiente de tensão de restabelecimento quando se extingue o arco, e temos a tensão de restabelecimento, o gradiente dela. Aqui são as 2 imagens que concluímos. Nessas 2 imagens, o tempo de extensão do arco, aqui à esquerda a gente tem os 15 amperes, à direita os 30 amperes. A gente pode ver os 3 casos, que é o não compensado, subcompensado e supercompensado. E então você pode ver sem nenhuma compensação, significando sem nenhuma rede de ajuste. E então isso dá o maior tempo de extinção de todos. E você pode ver aqui que com o aumento do arco de compensação, o aumento é sensível, significando que se utilizarmos condições de compensação apropriadas, o tempo de extinção do arco pode ser muito reduzido. Essas imagens lhes dão os 3 casos de teste, os resultados dos testes com a corrente e a tensão. A tensão de restabelecimento, que dá a você uma visão geral. Aqui, apenas dará um breve resumo desta parte. O movimento da raiz do arco do ânodo, da raiz do arco do cátodo e da coluna do arco são diferentes. Nos curtos-circuitos, ocorrem frequentemente o curto-circuito e fenômenos induzidos durante o processo. O vento apresenta uma influência importante nos arcos secundários, na física do arco secundário. E há diferentes graus de compensação, e assim haverá muito diferentes tempos de compensação. E agora eu vou dar a vocês o que fizemos sobre a modelagem dos arcos secundários e tentar comparar a modelagem com os experimentos. Aqui no modelo cascadeado que adotamos para o arco secundário, e aqui um modelo mecânico de um elemento de corrente única, que lhes dá apenas um conceito. Eu não tenho tempo para explicar em detalhes aqui, devido a limitações de tempo. E nas simulações digitais dos arcos, baseado no modelo dinâmico, e para caracterizar, então, tentar comparar os modelos digitais com os modelos experimentais.
E colocando aqui uma simulação, vamos ver uma simulação bidimensional, que não é 3D, é bidimensional aqui. Aqui você pode encontrar isso, a flutuação térmica, você pode ter diferentes resultados, mas se você tentar simular a condição geral, a flutuação térmica, do contrário você vai ter resultados equivocados. E um outro favor, os fatores você tem uma modulação diferente que você considera a força do vento. Vamos aguardar. Tem os cursos simulados de movimento simulando a carga do vento, que é na direção oposta ao próprio arco de dinâmica do arco. Vamos aguardar. Você sabe, a gente pode ver algo semelhante com o experimento. Não podemos dizer exatamente o modelo da física do arco, que de fato é muito complicado. Mas eu uso essa ferramenta de simulação porque podemos prever algum comportamento físico dos arcos secundários, para explicar ou elucidar a física do arco secundário. Esse é o objetivo. Então por que gastamos muito dinheiro e tempo trabalhando no arco secundário? O objetivo é tentar desenvolver um esquema de autofechamento ideal para a proteção da linha de transmissão. Então nós fizemos alguma pesquisa sobre a metodologia de supressão para limitar o arco secundário. Então primeiro, eu acho que vocês estão familiarizados com a tecnologia de transmissão de meia onda, então que a gente chama de as chaves de aterramento de alta velocidade. As chaves de aterramento de alta velocidade, fizemos algumas simulações com isso e no modelo de corrente de arco secundário tentamos ter resultados precisos. A gente tem um diferente conjunto de chaves de aterramento de alta velocidade dando resultados diferentes. Podemos ver nessas duas imagens, da esquerda são a corrente de arco secundário e a da direita é a tensão de restabelecimento após a extinção do arco. Você pode ver diferentes aspectos de chave, com diferentes grupos de chaveamento de alta velocidade, você vai ter, de aterramento de alta velocidade, você vai ter diferentes velocidades de extensão, significando que a distribuição do chaveamento de aterramento de alta velocidade pode ser otimizado, significando que buscando reduzir os arcos secundários e reduzir a reignição do arco, e o segundo, eu vou lhes dar um dado aqui, é um método novo que propusemos, e esse paper foi publicado, esse artigo foi publicado no jornal europeu ITIP, que é um novo método, significando que nós colocamos a impedância paralela ao disjuntor do circuito, o disjuntor da linha, porque você sabe que para as linhas de transmissão convencionais normalmente um indutor quádruplo é utilizado, mas agora você não tem indutores de 4 pernas, ou seja, talvez presentes apenas como uma medida de impedância paralela ao disjuntor do circuito, que é composto da linha, que é um indutor e um resistor em série, significando que você injeta uma corrente indutiva para compensar a capacidade da corrente.
então você pode conseguir uma compensação. Então, para reduzir a corrente do arco secundário. Aqui explicamos como operar a sequência, como controlar o chaveamento, as chaves K1 e K2 para ligar e desligar a resistência da impedância. Com a configuração apropriada da impedância paralela Z0, a corrente formada pelo acoplamento eletromagnético sobre as fases saudáveis e a corrente injetada da fase em falha pode ter uma amplitude igual com um ângulo de fase invertido, que é a física por trás disso, significando que você pode fazer a compensação completamente. Teoricamente, podemos fazer a compensação de 100%, mas de fato não conseguimos chegar a esses valores, ok? O próximo com essa abordagem é utilizada para acelerar a extinção do arco secundário, certo? Então, finalmente, o meu tempo já ultrapassou o limite, vou chegar à conclusão muito rapidamente. Os arcos secundários das linhas de transmissão de meio comprimento de onda são diferentes daqueles das linhas de transmissão ordinárias, precisando de estudo detalhado. Experimentos estão sendo realizados focados na física do arco secundário e as características de movimento sem iguais que são descobertas nesses experimentos. A modelagem dinâmica espacial é adotada para estudar o mecanismo de movimento dos arcos secundários e mostra uma boa coincidência com os experimentos. Mas ainda precisa de mais estudos. Agora, meus colegas estão trabalhando nessa técnica para desenvolver uma modelagem em 3D dos arcos. E alguma metodologia de supressão para o arco secundário com chaves de aterramento de alta velocidade mostra ser efetiva, e um método novo baseado na impedância em paralelo ao disjuntor da linha foi proposto. Ok, é tudo da minha apresentação, muito obrigado. Вы предлагаете гасить дугу путем параллельного включения сопротивлений выключателей. In the moment, no translations, yeah? No. Вы предлагаете новый метод гашения дуги путем включения сопротивлений, параллельно выключателю. В зависимости от места короткого замыкания это сопротивление должно меняться и регулироваться. Okay, sorry. Okay, I think the professor has a good point, good question. Yeah, for this new methodology we proposed, I would say they still need further study. It's just a scheme. Yeah, at the moment we never tried it because we have just done some theoretical simulations and to prove it is effective. Yeah, and yes, if it's for the practical design, you must consider whether it's allowed to do so. Yeah, because yes, for the
circuit breakers, for example, the switching O voltages, the impedance, the resistor will be used to parallel to the circuit breaker to limit the O voltages. That's it. From that way, we base that way, then that's comes our. Имеет какое-то изменение, то это не будет, это будет какое-то сопротивление, индуктивное сопротивление. Необходимо, чтобы проверить какое-то дело. Мы должны еще добавочные исследования для этого всего. Mais uma pergunta. O senhor oferece fazer a chuntagem da... Повторите еще раз, я не... O senhor quer fazer o shunt da parte of the broken part in the middle, in the center, in the mid part of the line, at the central point of the line, to have the shunting there. Have you tried to shunt several different parts of the line to make the shunting in different parts of the line? Shunt means deviation, the shunt. Yes, during your research, during the research of the secondary arc, in sem entender a ideia. A modelagem em 3D. Você quer dizer a modelagem de 3D que fizemos? Imagino que quando você fala para incluir... Yeah, the translation not yet come. Yeah, I try to get your idea. Do you mean the 3D modeling? Do you mean the 3D modeling we have done, yes, sir? When you say... Yeah, no. maybe. I suppose that when you say is to include the resistor in several points along the line. Yes. He says resistor, but it would be your inductor. It would be inserted at several points along the line, or just in circuit breaker. Shunting breaker. Yeah. Several points. Sorry, I didn't catch your idea. For the high speed, I would say for the high speed grounding switch, we did do some simulations. If it's along the lines, there will be an optimal solution for suppressing the second arcs. Okay. And for the new method, we have not done yet, have not yet done the simulations. Just put the circuit breaker on both ends, at the moment. Okay. Thanks for your question. Thank you, Professor Jim. My question is related with the electric field. The electric field which is needed. You are speaking English? English, okay. Yeah. Yeah, my question is related with the electric field which is needed to break the gap. It's close to a streamer discharge 500 kilovolts meter, or is lower. This is related with that in this case we can have lower breakdown electric fields. Is it so, or?
Okay, that's a good question, I think. Yeah, you know, when we do experiments, we cannot simulate everything of the real world, You know, for half-wave transmission lines, for example, it's not a half-wave, maybe the UHV, okay, transmission lines. The arc length may be more than several meters long. Okay, for our research world, we simulate the arc length means use the insulator. What we have used is just the 1.5 meters. Sometimes we use 1 meters long. Yeah, that's what we have used. That's due to the experimental limit. Yeah, that's what the conditions we have. We just try to make use of what we have. Yeah. And the polarity you used was positive polarity or AC? And the test source AC. Test source AC we use directly to make it's a direct a short circuit test. Means just connect to 10 kilowatts as test source with a large capacity transformer. Yeah. Yeah. When we do experiments, the consumers just around the lab will complain, because there's a short, it's the power quality issues will happen when we do experiments. Yeah. I see. Yeah, and just the last question. The breakdown came in the positive polarity, I suppose, or? Say again, please. In the breakdown appears. The breakdown, yeah. Appears in the positive polarity of the AC waveform or in the negative polarity? Just do you mean the breakdown, the point on view? In this experiment, yeah. When you have breakdown, it appears in the positive polarity of the AC waveform? Well, it's random. Yeah, random. Both possible. Yeah. Okay. Yeah. Thank you very much. Okay, you're welcome. Will you use English or you? Okay. When you extinguish, how do you extinguish the arc? When the arc, you said the arc, the extinguisher is you showed some tables with 15 amps, 30 amps, and then there was a time of extinction. How the arc extinguish? Okay, I know your point. There's no limiting measures have been taken because it will. We just try to follow, what it will, what and how it will go, just to catch up the physical phenomena. Yeah, the arc will be extinguished by itself. Yeah, by itself. But it depends. The arcing time may be different because we set up different conditions. Yeah. For example, the parameter is different. The wind speed is different. Okay. Then you get different, experimental results. Then you can see, no special design for the suppressing methodologies for the tests. Yes, for the test, because you were presenting the length was increasing at arc extinction. So okay. Because when the theoretically when the arc length approaches maximum, means the power means the energy cannot withstand the arc plasma, then it will be extinguished by itself naturally. Yeah. Then you can see, if the current is big enough, if the current means the second arc current, maybe keep arcing there. Yeah, maybe. Yeah. Sometimes it need quite a long time for the arc to extinguish in the experiments. Yeah. Look here. I just ignored this table here. Sorry. Yeah, here. You can see when the second arc is below 120 amperes, look here, then the second arc will be quickly extinguished.
Yeah, but if the second arc current rise to 240 amperes, you know, the arcing time will become longer, much longer. Yeah, that's the point. Yeah. Okay. Then in the experiments we cannot, you know, model everything. You know, it's just to try to get the feel, you know, the tendency of the arcing time. Okay. Yeah. These arcs were 1 meter long. Yeah, it's 1 meter long and 1.5 meter long. It's depending on how long the insulator is. Yeah. Okay. More than one question, okay? Yeah. First, You're about the wind. We have here a research about the secondary arc modeling, but it's exactly the opposite of what we have concerning the site. Because we have an experimental line of 500 kV, you know, out of the laboratory. We have only the real conditions, see? So, for example, the wind, we have 3 components at Rio, not only one direction, see? Yeah. And we measure this, we make the arcs, and then we measure the wind at the same time. So we have 1 second to study the phenomenon, and that's what with what we work. So about the wind, maybe you should think on, I don't know, varying this kind of wind you have inside the laboratory, because it does not really represent what we see at the field, see? Because it makes difference, you know, the wind is very important to change the arc. Yeah. And that's and it's very interesting to this kind of exchange, because, you know, you see from one point we have other points, and it's very good. And we can say, as you said, about the thermal inertia and so on, and have the electric too, that they combine themselves, but it's very hard to model the arc, considering just we say one time constant, you see. We need more than one just because of all this phenomenon. So maybe you should take care of these things. Yeah. And what about the high-speed grounding switch? We are talking about a very large line. So you mean the high-speed grounding switch? Yeah, high-speed grounding switch. That's it. So maybe the requirements is not so usual as the technology to deal with the capacitance and other things that we feel the results with that when we are working with a half wavelength line, see? So it's not an ordinary high-speed grounding. So maybe we should use more, we have to accomplish more than one technology to make use of this kind of things. Yeah, okay. Yeah, thank you very much for your not exact question. I think you set up the question that answered for me as well. Yeah, just give me some good advice for me to carry further my research. I think you have done excellent research. You know, it's quite similar to what we have done, because you have used higher voltage on-site test. I think with the transmission lines. Yeah, and the wind the situations are quite random. It's the natural wind. And so what we have used in the lab, we must control the wind in one direction. It's difficult to control the wind from this way and this way. Yeah, but for environmental, test, on-site test, you can, the wind comes naturally from the environmental, situations. That's a good result. And for the high-speed grounding switch, we just, we never done tests, just doing some research on simulation. Yeah, we can tell you some, useful results. For example, how to be a guide for the practical design, how to set up the switch along the lines to get a minimum sectional arc current. That's the purpose. Okay, maybe we can communicate after the seminar. Okay. Yeah. Thank you very much. Bom,
Acho que nós podemos encerrar e vamos para o intervalo e voltamos, que o nosso horário já está completamente fora. Obrigada.